Se você é psicóloga ou estudante de psicologia e sente que está postando sem ver resultado nenhum, quase como se você estivesse falando com as paredes, com o feno no deserto, lá na sua rede social, fica aqui porque esse vídeo foi feito especialmente pensando em você, minha filha. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para fazer os 3 tipos de postagens que pode te ajudar, porque você vai postar elas e você vai atrair mais pacientes para preencher a sua agenda. Primeiro ponto, né? Eu gosto de falar que a gente não lota a agenda, porque a agenda lotada é desumano, tá? Então não é sobre lotar a agenda, é sobre preencher a sua agenda com base no tempo que você vai disponibilizar para os seus atendimentos. Lembra que na sua agenda você precisa caber. Então essas são as postagens que funcionam e que atraem pacientes para que a sua rede social de fato funcione como uma vitrine profissional. Eu falo que a rede social é o nosso novo cartão de visitas e para isso as pessoas precisam passar e ver esse cartão. Então essas postagens vão atrair as pessoas certas para o seu cartão de visitas. E o melhor é que você pode sair desse vídeo e começar a aplicar isso tudo ainda hoje, se você quiser. Você quer que eu sei. Diz que você quer. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, criadora do Psico Fora da Caixa, é o meu arroba em todas as redes que eu ainda vou para outras redes, tá? Me aguardem. Eu sou criadora desse arroba e nesse arroba eu ajudo as profissionais, psicólogas e estudantes de psicologia a se posicionarem de maneira mais ética, mais autêntica e diferenciada, estratégica na rede social. Eu produzo conteúdo há 5 anos na rede social e tive resultados muito incríveis a partir de tudo que eu já fiz lá. Eu aprendi e errei muito para hoje estar aqui te garantindo desviar de alguns erros, vamos falar assim. E eu sei que uma das coisas mais terríveis é quando a gente gasta tempo para fazer um conteúdo, a gente vai lá, posta uma frase bonita, uma reflexão, alguma coisa nesse sentido, e não atinge ninguém, não chega em ninguém, não conversa com ninguém. E isso acontece porque normalmente a gente não tá tão focada nessa estratégia de pensar na jornada do nosso futuro possível paciente, aluno supervisionando. A gente faz as postagens, mas sem ter esse olhar mais safado, mais estratégico. A gente precisa entender que a rede social não é só um lugar para a gente expor o nosso conhecimento. Sobretudo, é um lugar onde a gente precisa construir uma relação de confiança com as pessoas que nos seguem ou que ainda vão nos seguir. Ninguém chega pronto para comprar da gente na rede social. Não, depois de um tempo até pode acontecer, tá? Da gente ter uma vitrine muito bem feita, já aconteceu comigo, assim, da pessoa chegar e me contar depois, né? Cheguei na tua rede social, não precisei de 2 dias para já comprar o teu produto. Por quê? Porque eu tinha uma vitrine já bem feita, os destaques organizados, eu tenho uma constância nos stories, enfim. Então a pessoa já confiou ali. Mas isso demora, tá? Um tempo até a gente construir. No começo, para quem tá no começo ou para quem ainda não pegou o jeito, assim, não tá com uma constância bem colocadinha, você vai precisar sempre pensar por esse ângulo. Como que você pode trazer cada vez mais sinais e cada vez mais clareza de que você tem aquilo que o seu futuro possível paciente, aluno supervisionando, precisa de você. Como você pode colocar, expressar isso através dos seus conteúdos. É por isso que algumas postagens elas funcionam mais para atrair pessoas, para gerar o desejo no outro de comprar algo nosso ou contratar o nosso serviço, né? É porque elas colocam ali, elas conectam ali com a outra pessoa e colocam muita clareza de que aquilo que a gente tem é o que o outro tá querendo. Mas vamos lá, eu vou falar sobre os 3 tipos para vocês. Primeiro tipo é um post de conexão. Isso pode ser em qualquer rede social. Vamos pensar aqui em Instagram, TikTok, até no próprio YouTube, tá? Qualquer rede social. Postagem de conexão, precisa ter em todas. Essa postagem, ela mostra que a gente é um ser humano de carne e osso e ela gera uma identificação. É uma postagem que ela pode soar mais vulnerável também para o outro. Eu fiz já muito isso no começo, tá, gente? Eu acho que eu fazia, eu perdi a mão e fazia em excesso postagem de conexão. Por isso que aqui a gente vai passar pelas 3 e eu quero que vocês entendam aí que a energia ela vai ser diluída nesses tipos de postagens, né? Porque senão, assim, se só faço postagem de conexão, a pessoa ela começa a me ver talvez como uma amiga.
não como alguém que pode guiar ela num percurso, sabe? Então a gente tem que dosar isso. Mas eu fazia muito postagem de conexão, muito, era o que eu mais fazia. Pode ser uma história pessoal, uma reflexão clínica, sem expor, né, os pacientes, algum insight que a gente teve ao longo do nosso dia. Por exemplo, aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a criar conteúdo, ou aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei na prática clínica. Teve uma que eu lembro que eu fiz que foi bem vulnerável, que era o dia que eu atendi, mesmo não estando no meu 100%, alguma coisa assim, daí eu contava a história. Então essas postagens de conexão fazem com que o outro nos enxergue melhor, assim, a gente abre mão daquelas postagens mais corporativas, sabe? Tipo, dia da psicóloga, sei lá, tem umas postagens que são muito engessadas, né? E essa de conexão é o contrário disso, assim, uma postagem que a pessoa escuta, assim, ela pode até ser uma postagem escrita e ela vai escutar a nossa voz quando ela lê aquela postagem, porque gera muita conexão. Essas postagens são pontes, assim, de um coração para o outro coração. Segundo tipo de postagem é o conteúdo educativo. Aí que eu fazia pouco e eu precisava fazer mais, eu precisava mesclar o conteúdo de conexão com o conteúdo educativo. Hoje eu já faço muito melhor essa balança, tá? O que o conteúdo educativo faz? Ele ensina, é basicamente o que o nome diz. Entrega valor, clareza, proporciona para o outro entender o tipo de conhecimento que a gente tem, responde dúvidas reais. Sim, a gente sabe toda a teoria, mas na hora de sentar na poltrona para atender o nosso paciente, parece que a gente esquece de tudo. O que eu deveria perguntar agora? Como que começa uma sessão? Que técnica que eu posso fazer? Ai, meu Deus, esse paciente precisa de uma psicóloga. Pera, a psicóloga sou eu. Eu? É, eu. Sabe, um dos maiores riscos que a gente corre quando a nossa autocrítica entra em cena? A gente corre o risco de esquecer que aquilo que a gente sente e pensa não definem a profissional que a gente é. Inclusive, as pessoas que a gente mais admira também já se sentiram dessa forma ou ainda vão se sentir. Não existe prática clínica sem um certo nível de insegurança, sem momentos em que a gente não vai saber o que fazer e que a gente vai se sentir um pouco perdida sim. Por isso, antes de tudo, a gente precisa saber que pessoa que a gente quer atingir, para daí a gente saber que dúvidas essas pessoas têm, que sonhos que elas têm, quais são as dores delas, como que é um dia a dia comum na vida dessa pessoa, e daí a gente vai fazer postagens mais direcionadas também, bem mais estratégicas, porque a gente vai direto no ponto, né? Conversar diretamente com aquelas pessoas e ensinar diretamente o que aquelas pessoas precisam aprender e querem aprender, ou às vezes nem sabem que querem ou precisam, mas a gente vai falar e a partir disso elas vão saber. Nesse tipo de postagem a gente mostra todo o nosso conhecimento. Um dos erros que eu vejo psicólogas, a gente é viciada nesse erro, psicólogas fazendo muito, é porque a gente usa uma linguagem daí técnica demais. A gente acha que ensinar é ensinar difícil. Não vou, pois, infelizmente, gripaloei. Não, gente, a sabedoria, pessoas inteligentes ensinam as coisas de maneiras muito simples. Não precisa dificultar o processo de aprendizagem do outro, principalmente se a gente tem um público leigo, não é um público de outros psicólogos. Então a gente precisa aprender a ensinar de maneira fluida, de maneira fácil. De tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? Se vocês tivessem que tirar um ponto, talvez tirem esse. Observem, vocês sabem ensinar os conteúdos aí, o conhecimento de vocês, passar o conhecimento de vocês de maneira simples? Porque se vocês ficam buscando palavras difíceis ou explicar de um jeito que só outro psicólogo vai entender, ferrou, porque só outro psicólogo vai entender. E se o público de vocês não é um público de psis, de colegas, daí ninguém vai entender o que vocês estão falando. E a conexão ali, né, a busca pelo seu serviço vai começar se primeiro a pessoa entende o que você está falando. Se ela não entende, ela vai procurar alguém que fale a língua dela, tá? Então, esses conteúdos educativos, eles são essenciais, mas você precisa saber ensinar as coisas e expressar o seu conhecimento de maneira mais simples, para que o outro entenda. E o terceiro tipo de postagem é o tipo de postagem convite. Essa é a postagem que vai abrir a porta. De nada adianta a gente se conectar e ensinar se o outro fica passivo diante disso. Então aqui a gente convida para o movimento, a gente convida para a ação. E eu vejo muita psi só fazendo postagem de convite. O perfil fica lá um negócio meio panfleteiro, sabe? Vendedor panfleteiro, dá panfleto aí, entra na minha loja, tem vaga aberta, isso, aquilo.
Gente, não, tá? Antes de oferecer, de falar, né, que a gente tá aqui, convidar, entra, vem aqui e tal, a gente precisa ter feito esse trabalho de se conectar e de ensinar algo. Daí sim vem o convite e daí a pessoa vai querer entrar, porque aquele convite vai vir quase como uma bênção, assim, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, era o que eu precisava, era isso, ai, me conectei, gosto muito do trabalho dela, ela sabe muito das coisas que ela tá falando, eu preciso do que ela tem e daí eu quero o serviço dela, sabe? Tipo, é uma coisa legal, não é uma venda chata, não tá impondo nada pro outro, é legal, o outro tá querendo aquilo, porque você já fez todo o caminho para que o outro quisesse aquilo no fim das contas. E daí a venda fica mais fácil, fica mais fluida, assim, esse oferecimento, sabe, do serviço. Eu falo vendas, né, porque acaba sendo sobre vendas, mas a gente está oferecendo ali um serviço, ou pode ser até um infoproduto também, né, mas falando bem no geral. Daí aí que a gente fala, o que a gente tem. Muitas vezes as pessoas fazem isso, tá? Como eu falei, fica no perfil meio panfleteiro e às vezes as pessoas não fazem isso. Falta essa postagem de convite. Elas querem que a pessoa chegue lá na DM, na mensagem e mande pedindo. E, gente, isso pode acontecer, mas é depois de algum tempo. Primeiro a gente precisa oferecer, a gente precisa falar, tá? E isso mesmo, profissionais assim que já estão na rede há zilhões de anos, pessoas muito fodásticas aí da rede social, elas oferecem o serviço delas, o produto delas. Não é assim esperar passivamente que o outro bata aqui na porta e queira comprar. Não, até loja tem placa, sabe? Então, assim, a gente precisa falar, deixar o outro saber. Olha, a gente tô com vaga de sessão de terapia, tô com vaga no meu grupo terapêutico, tô com um produto X em lançamento. A gente precisa contar isso para as pessoas, tá? É tolice achar que a gente fez postagem de conexão, a gente tá ensinando e tá suando, fazendo um monte de coisa e daí o outro vai atrás. Não! O outro vai comprar de quem facilita o caminho. O que é facilitar o caminho? É a gente bater na porta dele, assim, é falar, ó, tem vaga aberta, ó, tô com isso, ó, tô com aquilo. E daí, tá bom, tá bom. Observem o comportamento de compra de vocês. Se vocês não acontece a mesma coisa, assim, é mais fácil comprar de alguém porque tu viu que aquela pessoa tem aquilo para vender. É difícil a gente ir atrás. Não, se a pessoa não está divulgando, a gente assume que não tem aquele serviço. E esses 3 tipos de postagens, recapitulando, postagem de conexão, postagem educativa e postagem de convite, esses 3 aqui precisam dançar, gente. Esses pilares, eles precisam estar equilibrados. A casa não vai ficar de pé se tiver só um desses pilares ou 2. Não, vai ficar capenga. Com 2 até fica de pé, mas fica capenga. Com os 3, o negócio flui muito melhor. O teu perfil, sabe, vai ser muito mais atrativo. As coisas vão funcionar muito melhor para ti e pro teu seguidor, porque ele vai sentir que ele tá num lugar em que ele se identifica com a pessoa que tá na frente ali, né, com você, criadora de conteúdo. Ele vai sentir que ele tá aprendendo algo através dos seus conteúdos e ele vai sentir que ele tá no lugar certo porque o que ele quer e precisa, você tem para oferecer. Talvez ele não consiga comprar nesse exato momento, mas ali na frente ele vai comprar. Então até lá ele vai seguir te seguindo, né? Seguir consumindo do teu conteúdo, afinal de contas se identifica com você, você cria postagem de conexão, aprende com você porque você cria postagem educativa e ele ali na frente vai comprar o seu serviço porque, né, os outros 2 pilares estão muito bem feitos. Então tem que ter esses 3 pilares, vão sustentar muito bem o seu perfil. São a base de um perfil atrativo, de um perfil que atrai pacientes aí para a nossa agenda, para os nossos serviços. E daí, a rede social não vai ser só um mural de frase bonita, aleatória, solta. Não, vai ser um lugar estratégico. E como eu falei para vocês, gente, eu fazia muito, já me perdi, tá? Eu já fiz muito de conexão, depois eu vi que eu tava fazendo pouco de educativo, daí eu fiz muito de educativo, larguei o de conexão, depois eu vi que eu não tava oferecendo meu serviço, daí eu ofereci demais, e a gente vai indo, assim, sabe? Vai perdendo um pouco o equilíbrio para poder achar e retomar de novo. Hoje eu acredito que eu tô bem equilibrada nesses 3, mas é algo que eu sempre tenho que manter em mente, tá? Então, assim, tô gerando conexão, identificação, tem postagem disso rodando lá no meu perfil,
Tô fazendo postagem educativa, né? Tô gerando assim valor prático para os meus seguidores. Tô deixando as pessoas saberem que eu tenho meu serviço, que eu tô com vaga aberta, que eu tô com isso, que eu tô com aquilo. Eu sempre penso assim com essa bússola para verificar se o meu conteúdo tá de fato sendo estratégico para mim e que vai beneficiar o outro. Preencher a sua agenda através da rede social é mais do que possível. Vai por mim. Eu fiz isso, eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Tá, que não é exatamente assim, né? Mas você vai, vamos aos pouquinhos. Eu digo não é exatamente assim porque cada pessoa tem a sua história, né? Tem a sua vida não é igual a minha não é igual a da coleguinha do lado. Então cada pessoa vai ter uma história, não é só fazer as mesmas coisas e a gente vai ter os mesmos resultados. Não, eu não acredito nisso, tá? A gente tem particularidades aí na nossa vida, no nosso contexto externo e também no nosso mundo interno. Mas, brincadeiras à parte, assim, você fazendo mais disso, muito provavelmente você vai se direcionando para ter aí os benefícios que você pode ter com a sua rede social. Porque rede social é isso, gente, a gente fazendo e pegando o jeito da coisa e sendo cada vez mais estratégica, não é fazendo de qualquer jeito, é fazendo com sabedoria, com inteligência, sabe? Tendo uma linha de raciocínio boa, ela vai nos trazer frutos. A gente consegue obter algo com ela, sim, mas a gente precisa fazer certinho, assim, fazer de maneira estratégica mesmo. Eu fiquei super curiosa agora para saber qual dessas 3 postagens vocês gostariam que eu falasse mais, porque eu posso fazer um vídeo para cada uma delas, mas não sei se vocês têm esse interesse, qual delas vocês gostariam que eu falasse mais, trouxesse exemplos, a aplicabilidade desse tipo de postagem para que você replique lá na sua rede social. Me conta nos comentários, porque o seu comentário pode virar o meu próximo vídeo aqui no canal. E aí, gostaram? Espero que sim. Então pronto, vídeo entregue, agora o trabalho tá contigo, a minha parte eu fiz. Um beijo e até a próxima!